E aí galera, Bruno Santos para mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são os 5 maiores erros cometidos por iniciante no Revit. Bom, então se você está iniciando no Revit, né, os seus primeiros passos, ou até você também que já tem algum conhecimento no Revit, fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar alguns dos principais erros. Alguns erros podem parecer bem bobos, né, mas é muito cometido aí. E pode ser que você esteja cometendo esse erro. E cometer esses erros ou algum desses erros vai acabar te atrapalhando e te atrasando nessa jornada no Revit, tá bom? Então, o primeiro erro, tá, que muitos iniciantes aí no Revit cometem é não saber ou saber e não fazer configurar a unidade de medidas aqui no Revit, tá? Então parece uma coisa muito besta, mas que muitas pessoas desistem logo de cara porque é muito diferente lá do AutoCAD, né? E aí a gente acaba se perdendo. Então eu vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar a minha tela aqui e aí eu vou mostrar o que eu tô falando aqui, beleza? Pronto, tá aqui, vocês já estão vendo aqui minha tela do Revit, então eu vou vir aqui, ó, em novo, né, para poder criar um novo projeto. A gente vem aqui em novo aqui no Revit e aí depois a gente vai selecionar o nosso template, tá? Modelo aqui, ó, de arquitetura que já vem instalado. Vou deixar aqui em projeto e vou dar um OK, beleza? Pronto. Agora aqui que a gente criou um novo modelo de arquitetura, muitos iniciantes já começam, né, a projetar aqui, ó, pega aqui uma parede e começa a desenhar aqui o projeto, tá? E aí se a gente vê, ó, perceber, eu vou dar um zoom, a gente vai perceber que ele tá lá, ó, 4.000, né, 5.000, então a pessoa não entende, tá, que tem que configurar também. Lá no AutoCAD a gente também tem que configurar. E como que a gente faz isso aqui no Revit? Então, para configurar a unidade de medidas, a gente vai vir aqui, ó, em gerenciar, e aqui em gerenciar a gente tem esse ícone aqui, ó, que é unidade de projetos, tá? Tecla de atalho UN, se você apertar U e depois o N no seu teclado, ou vir por aqui, né? A mesma coisa, ele vai abrir essa janela. E aqui você tem que saber configurar poucas coisas, tá? Nessa unidade do projeto, a gente vai configurar aqui, por exemplo, a área, ou seja, já está configurado metros quadrados, mas é bom você dar uma conferida, né? E aí também tem aqui, ó, arredondamento em casas decimais, então aqui nesse caso tá 0. Se você quiser 2 casas decimais, aí você tem que alterar isso daqui, tá bom? Se você quer que apareça o símbolo de metros quadrados no final da medida, você coloca aqui metros quadrados, senão você deixa nenhum, tá bom? Então, são configurações que você tem que saber configurar e geralmente quem está iniciando peca nisso aqui, beleza? Então, vamos lá. Outra configuração aqui, ó, mais importante, comprimento. Nesse caso aqui, o Revit 2022, ele chama de comprimento, nas outras versões ele chama de linear, né, algo do tipo, tá? Ele muda isso aqui. Mas basicamente, ó, se a gente vê aqui, ele tá com mm no final, ou seja, ele tá em milímetros, tá bom? Então a gente tem que selecionar e trocar aqui para a unidade que a gente quer trabalhar. Se você quiser trabalhar em metros, lógico, a gente vai configurar metros. E o arredondamentos aqui, geralmente a gente trabalha com 2 casas decimais, tá bom? Então, feito isso, ó, ele já mostra aqui um exemplo, né, 0.01, ou seja, 2 casas decimais depois da vírgula. E aqui está configurado a nossa unidade de medidas, tá? Tem outras configurações, como por exemplo aqui, ó, inclinação, né, tá em ângulo aqui, você poderia, tá em graus, né, você poderia trocar, por exemplo, percentual, e aí vai da sua escolha, né, de acordo com o que você precisa. Então você tem que repaginar aqui, repassar todas as configurações para ver se tá tudo certo de acordo com que você projeta, beleza? Pronto, agora se eu der um OK aqui, ó, que eu configurei, deixei em metros, se eu pegar lá na arquitetura parede e criar uma parede aqui, ó, a gente já vai ver que ele tá com, né, ali, ó, 7, 8, ou seja, já tá em metros, ó, beleza? Então foi bem simples, né? Esse primeiro erro aqui que o pessoal comete é de não configurar a unidade de medidas ou configurar só parcialmente, né? Configura ali para metros, mas acaba esquecendo de configurar o restante. É importante que você sempre configure antes de você mesmo criar aí o seu projeto, começar a modelar, beleza? Bom, o segundo erro, então, que muitos iniciantes cometem aí no Revit é não criar, não salvar um modelo a partir da configuração que ele fez no desenvolvimento de algum projeto, tá? Aqui no Revit ele tem uma grande vantagem que quando você configura, ou seja, a primeira vez que você utiliza o Revit, você vai ter que configurar um monte de coisa. Por exemplo, aqui a unidade de medidas, né? Algumas configurações que a gente fez e outras configurações também de representações, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo ainda mais para frente. Mas basicamente a gente consegue criar modelo de vista, consegue fazer várias configurações que a gente pode reutilizar essas configurações em outros projetos, tá? Outros projetos, na verdade. Então a gente configura uma única vez e essas configurações que geralmente se repetem aí durante vários projetos, né? Ou seja, que é aquelas configurações mais padrões, a gente consegue salvar isso como um modelo, tá? E importar esse modelo sempre que a gente for projetar do zero aqui no Revit
Isso evita muito retrabalho. Então aqui, mostrando a minha tela, né, ainda dentro daquele projeto lá que a gente configurou a unidade de medidas, se eu apertar o N aqui, né, o N de unidade de medidas, ele vai me abrir a unidade de projetos. Perceba aqui que a gente configurou, tá em metros, né, ó, comprimento, metros, tá? Então se a gente vir aqui, ó, já tá configurado da forma com que a gente tinha deixado, beleza? Se eu der um OK aqui, pronto, já tá em metros, né? Ó, vou pegar aqui uma parede e vou criar uma parede só pra gente ver que tá em metros. Lá, 6, 7, 8, beleza? Então ele tá em metros. E aí o que que acontece? Vamos supor aqui que nesse projeto aqui, a gente criou um projeto do zero e aí você fechou. E agora você vai criar um novo projeto. Ó, vou vir aqui em arquivo, simulando que a gente fosse criar um outro projeto. A gente já entregou esse projeto, vamos criar outro. Então a gente vai vir aqui em novo, tá? Novo projeto. E aqui, em novo projeto, ó, a gente vai colocar o modelo de arquitetura, correto? Que é esse modelo que já vem instalado no Revit. Então, eu deixo aqui em projeto e vou dar um OK. Pronto, agora nessa janela aqui, ó, tá o nosso projeto 2. Ó, a gente pode ver aqui em cima, projeto 2, tá? E nessa outra janela aqui da nossa esquerda, tá aqui o projeto 1, que é aquele que está configurado. Nesse novo projeto aqui que a gente criou, se a gente apertar o N de unidade de medidas, né, unidade do projeto aqui, a gente vai ver que o comprimento, ó, todas as configurações que a gente fez, ele se perdeu, né? Então tá aqui, ó, milímetros, e aí você tem que configurar tudo de novo. Não só isso, tá? Como também se você tivesse configurado um modelo de vista, né, que já é um pouco mais avançado, mas coisas que a gente consegue economizar muito tempo. Então se você tivesse configurado todas as configurações aqui de representação, nesse novo projeto, você teria que configurar de novo. Então, qual que é a forma correta? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse novo projeto, tá? Então, aqui que a gente configurou, vamos supor que a gente fez várias configurações nesse projeto aqui. Então, como que a gente vai fazer para salvar isso, essas configurações e reaproveitar em outro projeto? A gente vai vir aqui, ó, em arquivo, tá? E aqui em arquivo a gente vai vir salvar como. Ao invés de salvar, a gente vai vir em salvar como, tá bom? E aqui a gente vai vir aqui, ó, modelo, tá? Beleza? Então, modelo no Revit nada mais é do que um template, né? Ou seja, alguma configuração que já foi feita e que vai ser repetida, que você não precisa configurar de novo. Então, você salva como modelo, né? Como um template e carrega ele em outros projetos e você economiza muito trabalho, porque você não vai ter que ficar configurando tudo de novo, tá? Então, basicamente, esse é o conceito de modelo de template aqui no Revit. Então, tranquilo. Então, vamos lá, vou vir aqui em arquivo e vamos lá salvar como um modelo, tá? Então, assim que eu cliquei em modelo, ó, a gente pode perceber que a extensão aqui agora tá como RTE, que é a extensão de modelos do Revit. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, tá? E eu vou colocar assim o nome como modelo aula teste, tá? Só pra gente ver aqui, ó, vou colocar modelo aula teste só pra gente diferenciar. Eu vou vir aqui em opções e tá vendo que tá 20 backups, então também isso daqui também é um erro, né? Você geralmente às vezes já vem aqui e já salva, e aí ele vai salvar 20 arquivos de backups, tá? Então vai lotar isso a pasta e consequentemente também o seu HD, beleza? Então aqui eu vou colocar um backup só, porque eu não preciso de tanto backup, né? Eu deixei ali um só e vou salvar esse modelo, ó. Tô salvando na minha área de trabalho, vou clicar aqui em salvar. Pronto. Ele está salvando, ele demora um pouquinho, salvou lá o nosso modelo. Beleza, agora que eu salvei esse modelo, eu vou fechar aqui, ó, esse arquivo e vamos criar um novo projeto. Ó. Então, assim que eu vim aqui em novo, se eu selecionar aqui, ó, o modelo de arquitetura, de novo vou estar criando um template do zero. E a gente não quer isso, a gente quer carregar aquele template que a gente salvou as configurações. Então eu vou vir aqui em procurar, tá? E aqui em procurar eu vou lá na área de trabalho, ou seja, onde eu salvei esse template, e tá aqui, ó, modelo aula teste, tá? Feito isso, agora é só clicar aqui em abrir, ó, ele já tá aqui com o modelo aulateste.rte, que é o arquivo de modelo de template do Revit, eu vou dar um OK, e aí ele vai carregar esse template. Pronto. Agora vamos ver se ele realmente mudou. Ó, se eu apertar o N aqui, ó, de unidade de medidas, né, a unidade do projeto, ele vai abrir aqui a janelinha e tá aqui, ó, comprimento, metros, né, ou seja, todas as configurações que a gente fez, ele tá salvo aqui, porque a gente utilizou esse template de um outro projeto que a gente criou. Então, qualquer tipo de configuração que você fizer aí no seu Revit salvar como um template, você consegue reaproveitar isso em outros projetos. Tá bom? Aí você pode perguntar, Bruno, mas no caso aqui eu modelei um projeto do zero, né? Vamos por aqui, ó, que eu vou só criar uma parede aqui, tá? 4 paredes aqui, ó. Porque simulando que você fez um projeto aí e você quer, no final desse projeto, que você configurou tudo, você quer salvar como um template.
Então, se você salvar aqui, ó, do jeito que está com o projeto, vir aqui em arquivo, né, salvar como modelo, quando você importar esse modelo para criar outro projeto, ele vai ir também não só com as configurações, como também com o projeto. Então é aconselhável que você abra aqui o 3D, né, e deleta tudo que for projeto aqui, ó, tá? Deleta aqui, ó, por exemplo, as paredes, e aí depois sim, você vem aqui que tiver tudo deletado de projeto, você vai salvar como modelo, né? Salvar como modelo, e aí sim você vai ter só o seu template só com as configurações e não vai ter mais os projetos lá, tá bom? E o terceiro erro agora tá muito comum aí de ser utilizado, né? E esse daqui é até por pessoas que já utilizam o Revit há um bom tempo comete esse erro, que é não configurar, né, modelo de vistas, tá? E não salvar um modelo de vista para ser utilizado em outras plantas. Então, se você não entendeu, vamos abrir aqui o meu Revit, eu vou compartilhar a minha tela para dar para entender melhor. Então aqui eu tô com um projeto aqui, né, de um centro esportivo, beleza? E aqui nesse projeto eu tô no meu 3D, tá? Só que para exemplificar melhor, eu vou abrir aqui, ó, um corte, tá? Então eu vou vir aqui no painel de navegador de projetos, vou abrir aqui, por exemplo, um corte, pode ser esse corte transversal aqui, ó. Então vou abrir ele aqui, clicando 2 vezes. Aqui nesse corte a gente pode ver que ele tem uma configuração, né? Ele tem um fundo, ó, já está bem configurado. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que eu configurei esse corte do zero, tá? E aí vou abrir outro corte aqui, ó, tá? Pode ser esse longitudinal 2 aqui. Pronto, ele também está configurado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, ele está com modelo de vista, tá? Então esse aqui é o modelo de vista. Eu vou colocar aqui, ó, corte arquitetônico, porque ele vai ficar bem desconfigurado, porque esse modelo de vista aqui, no caso, ele não está configurado, tá? Só para a gente exemplificar e eu mostrar como funciona isso aqui, ó. Então se a gente vir aqui no corte transversal A, vamos supor que eu configurei todo o meu corte, ó, o corte estava dessa forma, né, com plano de referência, não tinha fundo aplicado, não tinha nada, sombra, né, nenhum efeito aqui. E aí eu passei um tempo configurando esse corte aqui, ó, né? Coloquei um fundo, coloquei... Se você não sabe fazer isso, tá? Tem um vídeo anterior a esse aqui, eu ensino passo a passo como configurar isso aqui e como salvar também com modelo de vista, tá? Então, vou deixar até o cardzinho passando aqui em cima depois para você assistir também como fazer isso nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui eu só vou mostrar o erro, né? Para que você saiba que não pode cometer nesse outro vídeo aí onde eu ensino passo a passo. Você aprende passo a passo mesmo ali na prática, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui nesse corte, o erro que muitas pessoas cometem é configurar do zero, ó. Então, eu vou vir aqui, pronto, então eu tenho esse daqui, vou colocar aqui em nenhum, tá? Porque senão ele não vai deixar alterar. E aí, muitas pessoas não criam o modelo de vista, ó. Isso daqui é um modelo de vista, e começa a configurar do zero, ó. Então, vem aqui em opções de gráficos, vou colocar um fundo. Aí vem aqui, plano de fundo, né? Coloca aqui, ó, um gradiente, por exemplo, aplicar e ok. Beleza, eu configurei aqui, mas se eu for fazer isso de forma manual, vou ter que fazer para todas as plantas. Se eu tiver 4, 5, 6, 10 cortes, eu vou ter que configurar isso um a um, tá bom? Então esse é um erro aí muito comum que a maioria das pessoas, até pessoas que não é iniciante no Revit comete, tá? Então, qual que é a melhor forma? A melhor forma é você, depois que configurou, né? Vamos supor aqui, nessa situação aqui, ó, o que você pode fazer é, depois de você ter configurado, você vir aqui em vista e aqui, ó, modelo de vista, você seleciona para baixo e você tem essa opção criar o modelo a partir da vista atual, tá? Então vamos por aqui, ó, esse outro corte, vamos supor que esse aqui seja o corte que eu queira aplicar nas demais vistas aqui, nos demais cortes e etc. Então eu vou vir aqui, a partir dessa configuração que eu fiz, eu venho aqui em vista, né? Modelo de vista e criar modelo a partir da vista atual. E aqui ele vai pedir para você dar um nome, eu vou colocar aqui assim, ó, modelo de vista, tá? Só para a gente saber que é o modelo de vista. Aula teste. De novo, só para a gente colocar um nome aqui que a gente identifique fácil, tá? E aí eu vou dar um ok. Pronto, ele demora um pouquinho porque ele está criando nessa vista. E aí ele já abre aqui, ó, os modelos de vista e tá aqui, ó, o nosso modelo de vista aula teste. Então, todas e qualquer configuração que eu fizer dentro desse modelo, se eu vim aqui, por exemplo, editar, desativar aqui, por exemplo, ó, tá vendo que a gente tem um plano de referência nessa vista? Se eu vim aqui em editar, depois vim aqui a anotação, né, para poder ocultar o nosso plano de referência, eu vou vir até a letra P, aqui ele fica em ordem alfabética, então eu vou vir aqui, ó, plano de referência, vou desmarcar e vou dar um aplicar OK.
tá? Então, assim que eu der um OK. Então, nada aconteceu, por quê? Porque o nosso modelo de vista que a gente criou, ele não tá aplicado nessa vista. Então, eu vou vir aqui, ó, em nenhum, e aí agora sim eu vou colocar, por exemplo, o nosso modelo de vista aula teste. Assim que eu der um aplicar, ó, a gente pode perceber que ele vai sumir os planos de referência, tá? Ó lá, sumiu, pronto, ó. Tá? E aí, como que eu faço, Bruno, para aplicar esse modelo de vista que eu criei em outras pranchas? A gente vai vir aqui, por exemplo, no outro corte. Vamos supor que esse corte agora eu quero deixar com essa configuração. Eu venho aqui nesse corte e venho aqui, ó, tá? Ele tá com esse modelo de vista, Export PDF. Eu vou trocar para o modelo de vista que a gente acabou de configurar, vou dar um aplicar e um OK. Pronto, e aí ele já pegou todas as configurações e ficou idêntico à representação desse corte para isso. E aí você pode qualquer corte que você quiser, ó, vou abrir um outro aqui, ó, transversal BB, né? Então, peguei esse outro corte aqui, se eu quiser, forma muito simples, sem ter que ficar configurando, eu venho aqui no modelo de vista e aplico o modelo de vista aula teste. Dou um aplicar e OK. E pronto, ele já pegou as configurações desse corte. Então, isso daqui é um erro que muitas pessoas cometem. Se você também comete esse erro de configurar sempre do zero, a partir de hoje você não cometa mais. E também, se você quiser aprender isso de uma forma mais profunda, tem um vídeo no meu canal bem completo mesmo, uma aula completa, um aulão aí, ensinando como criar esses modelos de vista passo a passo. Eu vou deixar o link aí também na descrição, beleza? Bom, e um quarto erro aqui muito comum também, que eu já vi muitas pessoas fazendo aí, é utilizando o Revit como um SketchUp, ou seja, como um modelador, um mero modelador 3D. O Revit, ele é uma ferramenta BIM, tá? Ou seja, a gente consegue fazer tudo, desde desenho 2D, na verdade, quando a gente cria um desenho 2D, a gente está criando tudo, né? 3D, a gente tem quantitativo, está criando todas as informações que a gente também precisa. Então o Revit ele é muito completo, mas tem pessoas que não utilizam esses benefícios do Revit porque acaba utilizando o Revit como um modelador 3D, tá bom? Bom, então para mostrar na prática aqui com o que eu tô falando, né? Tá aqui então um projeto em AutoCAD. Então muitas pessoas o que acaba fazendo? Acaba desenhando, né, o projeto todo aqui no AutoCAD, desenha a parede, desenha todos os elementos, conforme esse exemplo aqui, e aí salva esse arquivo, né? Vem aqui em arquivo, salvar como, salva como um arquivo de DWG, e depois vem aqui no Revit, né? E o que faz? Acaba fazendo assim, ó, arquivo, né? Vem aqui em arquivo, ou simplesmente aqui inserir, e depois importar CAD, né? E depois vem aqui, ó, procura, né, o arquivo aqui feito em AutoCAD, deixa eu colocar aqui manual, para a gente poder inserir, e aí eu vou pegar aqui, por exemplo, esse projeto, vou vir aqui em abrir. Então isso aqui é bem comum, um erro que muitas pessoas cometem é fazer isso, né? Projetar lá no AutoCAD, traz aqui para dentro do Revit e aí depois simplesmente pega aqui a arquitetura, parede e começa a desenhar por cima dessa parede aqui, ó, né? Então a gente tem uma parede ali, ó, vou colocar aqui, ó, face externa, tá? E aí muitas pessoas fazem isso aqui, tá? Começa a modelar por cima do AutoCAD, ó, desenha uma parede, desenha outra, só que isso aqui não faz o menor sentido, porque você faz o mesmo trabalho duas vezes, sendo que no Revit, conforme você desenha uma parede, se você abrir o seu 3D, né, você já tem a parede ali, ó. Então não faz sentido você modelar no AutoCAD, sendo que você pode, né, deletar esse AutoCAD, sem AutoCAD, vir aqui no nível 1 e começar a desenhar. Eu vou criar uma parede aqui e você veja, e você pode perceber que é muito rápido, ó. Eu vou criar, por exemplo, o formato aqui de um edifício. Vamos supor que seria esse, ó. O Revit ele é bem inteligente, ele vai pegando aqui. Bruno, e agora? Tá fora de escala, né? Eu não sei que medida é essa. Simplesmente seleciona a minha parede, ó, e ele tem essas cotas temporárias. Então vamos supor que daqui até aqui eu queira que esse edifício tenha 10 metros. Então eu venho, digito 10 e aí ele já ajusta. Daqui até aqui eu quero que tenha 4,5. Então eu digito, ó, 4,5. Nesse caso aqui eu tenho que colocar 4,5, né? Vou dar um Enter. E aí eu vou selecionando, ó, ele habilita essa cota temporária. Você seleciona qual ponto que você quer cotar. E aí vem aqui e coloca a cota, ó, 5 metros. Sei, aí ele já vai configurando, tá bom? Então você pode ir modelando direto no Revit, ó. Vamos supor, né? Eu vou criar, por exemplo, uma parede aqui, ó. Só de teste aqui pra gente ver. E vou colocar uma porta aqui. Beleza. E aí se a gente vê no nosso 3D, ó, tá lá, né, o nosso projeto. Tá muito alto aqui, então o que eu faço? Posso selecionar as paredes e é a configuração que a gente faz aqui, ó. A gente pode colocar aqui, por exemplo, 4 metros, dá um Enter e aí ele vai já ajustar. Então é muito mais rápido, você não precisa, por exemplo, desenhar no AutoCAD. Isso daqui é muito perca de tempo. Você fazer isso aqui no AutoCAD,
para depois importar lá no Revit e modelar no Revit. Então não faz sentido nenhum. Bom, e o quinto e último erro agora, não menos importante, é o erro que muitas pessoas cometem: criar ou modelar algum elemento, uma família, um componente em categorias erradas, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui o meu Revit de novo pra gente ver o que eu tô falando aqui, ó, beleza? Então aqui, vamos supor que eu tô no meu projeto e eu queira aqui, por exemplo, criar um mobiliário, né, algum armário, alguma coisa. Então eu já vi um vídeo, por exemplo, de uma pessoa que falou que desistiu do Revit porque ela falou que era muito difícil criar armários ou mobiliários com parede. Então o que ela estava fazendo? Ela estava vindo aqui em parede e utilizando essa ferramenta para poder criar um armário, né? Por exemplo, vamos supor que ela queria criar um armário aqui, ó. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui uns 2,80. Então ela estava pegando a parede e fazendo um armário com parede, por exemplo, tá? Então isso aqui é um erro muito comum, né? E que não é recomendado. Por exemplo, você tem que utilizar o Revit, ele já tem todas as ferramentas que você precisa para criar diferentes tipos de componentes de modelagem. Então, qual que é a forma correta, Bruno? Vou deletar aqui e aqui a gente tem aqui em arquitetura, ó, ferramenta de componente. Então aqui em componente, selecionando para baixo, se eu clicar nela, ele vai carregar aqui para a gente abrir um componente, uma família. E se eu vim aqui em arquitetura, né, apertei a ESC ali, vim aqui selecionar para baixo, modelar no local, eu consigo criar vários tipos de componentes, ó. Então aqui eu separo a categoria, ó. Então eu quero criar um armário. Um armário pertence a mobiliário. Então a gente vem aqui, ó, mobiliário, e ele já está aqui, né, mobiliário. Então a partir dessa categoria eu dou um OK, e aí sim eu vou ter as ferramentas para poder criar esse armário. Então eu posso dar um nome aqui, ó, por exemplo, armário cozinha, né? Vou dar um OK. Pronto, agora dentro aqui, ó, pode perceber que as nossas paredes ela fica um pouco opaca, né? E aí agora a gente consegue já ter acesso às ferramentas de modelagem. Então a gente poderia vir, por exemplo, aqui, ó, extrusão, né? Extrusão, e aqui a gente vem e coloca, por exemplo, ó, eu quero criar um armário, então eu vou criar a dimensão aqui do meu armário, tá? Não vou fazer aqui do zero, lógico, mas por exemplo, aqui, ó, tem a cota temporária 0,80 e aí o comprimento, né? Eu consigo, eu quero que ele venha até a parede e aqui eu quero que ele tenha 5 metros, então eu consigo fazer isso muito rápido. E aqui eu vou colocar o final da extrusão, por exemplo, aqui, ó, 2,80 e vou dar um aplicar. Assim que eu finalizar, pronto, ó, ele vai criar aqui essa caixa, né, desse armário aqui, beleza? Então a gente pode também continuar, ó, criar a extrusão, ó, posso criar, por exemplo, uma porta. Eu venho aqui em definir, selecionar um plano, né? Vou selecionar esse plano aqui da frente, ó, tá? E aí assim que eu selecionei, eu posso, por exemplo, criar uma porta aqui, né? E aí criar várias portas, na verdade. Não vou fazer aqui porque senão vai demorar muito tempo. Só estou mostrando aqui o erro, né, que geralmente muitas pessoas cometem. Então agora que eu criei essas portas aqui, ó, vou colocar a espessura, por exemplo, aqui, o final da extrusão dela vai ser 0,02, ou seja, 2 centímetros da espessura. Vou dar aplicar. Na verdade aqui é ponto, tá? Ó, vou colocar aqui ponto, vou dar aplicar e vou concluir essa extrusão. Então se a gente vê, ó, né, já tem ali as portas. Se você quiser também você poderia fazer a abertura, né, para deixar oco mesmo aqui. O armário tem várias formas de criar isso, mas eu não vou entrar em detalhe agora, beleza? Então, concluindo o nosso modelo, tá aí o nosso armário. E aí você fala, Bruno, mas qual a diferença? Se eu tivesse vindo aqui, por exemplo, a arquitetura e aqui em componente, modelar no local, né, eu tivesse colocado qualquer outra categoria, por exemplo, um modelo genérico aqui, ó. Qual seria a diferença? Ó, se eu vim aqui modelo genérico, né, para poder criar, eu vou colocar assim, ó, armário 2, tá? E vou dar um OK, você vai entender agora o porquê. Então, se a gente vir aqui em extrusão, eu vou criar uma extrusão qualquer aqui, ó, do lado, só para a gente entender esse conceito aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui também o final da extrusão 2,80 para ficar da mesma altura que o outro e vou concluir. Então, aqui a gente tem o outro, vamos supor que a gente estava modelando outro armário, só que esse aqui, lembrando, tá na categoria de modelos genéricos, né? E esse aqui tá na categoria correta lá de mobiliário. Então, vamos lá ver qual que é a diferença, ó. Então, aqui também é um armário, esse daqui também. Bom, e o que difere uma coisa da outra? Se a gente ir lá, né, no nosso modelo de vista, ó, aqui nesse caso não tem nenhum, então eu vou apertar VG para abrir aqui a visibilidade de gráficos, né, onde a gente controla a visibilidade aqui dos elementos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu cancelar, porque eu vou trazer
esses dois elementos para cá. Então, se eu apertar VG, vamos supor aqui nessa situação que eu queira ocultar, né, algum desses elementos aqui, da categoria desse elemento. Vamos supor aqui que eu queira ocultar todos os mobiliários. Então, nesse caso aqui, os dois seriam mobiliário, né? O armário 1 e o armário 2. Só que se eu vim aqui na minha categoria de modelo, ir até a letra M de mobiliários, desativar aqui o meu mobiliário, vou dar um aplicar. Olha lá o que aconteceu. Eu acabei ocultando todos os mobiliários, porém eu ocultei só o que estava na categoria correta, né? Porque a gente modelou aquele armário na categoria correta. Já esse aqui da direita, ele não foi ocultado, por quê? Porque a gente colocou no modelo genérico, tá bom? Então, qualquer elemento, se você modelar tudo aqui de forma modelo genéricos, quando você desativar a visibilidade, você vai desativar todos os elementos. Então, isso aqui é para fazer um controle, tá? Por isso que você coloca na categoria correta, porque aqui a gente consegue controlar quais elementos a gente quer visualizar e também fazer outras configurações, ó, de padrões de linhas, transparência, padrões de cores também. Então, sempre que você for modelar ou criar um novo componente, uma nova família, sempre utilize a categoria correta de acordo com aquele elemento que você está criando. Bom, então chegamos no final desse vídeo, espero que tenha te ajudado e comente aqui embaixo se tem algum desses 5 erros que você cometia e que a partir de hoje, lógico, depois desse vídeo você não vai cometer mais. E também lembrando, tem a nossa pesquisa aí, tá? Que a gente quer conhecer melhor você para também direcionar o nosso conteúdo. Pode ter certeza que depois dessa pesquisa, nosso conteúdo vai ser muito mais direcionado para realmente o que você precisa, tá bom? Então, muito importante que você responda. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até um próximo vídeo aqui do canal.